Boa noite a todos, eu sou o professor Johnny e hoje eu quero falar sobre as testemunhas de Jeová no que diz respeito à transfusão de sangue, que eles dizem que é pecado fazer essa ação. Eu vou ler aqui o texto que eles gostam de sempre apresentar para todas aquelas pessoas leigas, dizendo que, baseado nesse texto, é proibido a transfusão de sangue. Olha o que diz aqui em Levíticos capítulo 7, versículo 26 e 27, é o que eles apresentam. Nenhum sangue comereis em qualquer das vossas habitações, quer de ave, quer de gado. Toda pessoa que comer algum sangue, aquela pessoa será extirpada dos seus povos. Então, baseado aqui nesse texto, eles dizem que a pessoa não deve fazer transfusão de sangue. Isso aí é uma violação dos direitos da pessoa em relação a Deus. Isso é uma transgressão à lei do Senhor. Embora essa lei da transfusão de sangue, antes de 1944, nem se havia dito, nem ensinado essa doutrina. Depois que ela começou a ser ensinada. O que é mais interessante é que essa doutrina da transfusão de sangue, prestam bem atenção no que eu estou dizendo. Um dia eles vão liberar a transfusão de sangue, como aconteceu em outras situações. Isso é para deixar claro, porque eles gostam de aceitar o ensinamento da torre de vigia, colocam aquilo como regra, como fé, como doutrina. A torre de vigia chega para eles e diz assim: olha, isso aqui não é mais proibido, e eles voltam à vida deles normais, fazem vista grossa para aquilo que foi proibido antes e depois liberado, como se nada tivesse acontecido. Então, existem alguns casos aqui que eles proibiram algo e depois permitiram. Em 1967, eles proibiram o transplante de órgão. As pessoas precisavam não fazer e nem se envolver nessa questão cirúrgica. Então eles preferiam a cegueira do que um transplante de córnea. Eles preferiam morrer do que fazer um transplante de rim. Isso em 1967. Era proibido, porque se fizesse um transplante era uma violação naquilo que estava dito, registrado no livro sagrado. Mas em 1980 eles liberam um transplante novamente. Se era doutrina, se era errado, depois que eles disseram que não é mais errado, passou a ser certo. A pessoa tem que ser muito cega para não analisar isso. Aí a pessoa, algum testemunho de Jeová deve estar me ouvindo e não, ele está nos perseguindo. Tá, estou perseguindo? Então vai lá. Olha aqui, a Sentinela de 15 de 11 de 67, na página 702 e 704. E Despertai de 8 do 6 de 68, página 21, e tal, meio que falando acerca dessa proibição. E na Sentinela de 15 de 3 de 1980, na página 31 de edições norte-americanas, permitia o transplante dos órgãos. Vocês esqueceram disso? Está aqui. É muito bom, sabe o que eu acho muito interessante nas testemunhas de Jeová? É que eles proíbem algo e colocam na sentinela. Dia, data, mês, ano, página, parágrafo, colocam tudo lá bonitinho. Aí eles pensam que a outras pessoas estão alienadas, de tal forma que não possam perceber o que está acontecendo. Aí eles permitem. Aí nós apresentamos as provas e ficam com raiva. E outra coisa que aconteceu, além disso, entre 1931 e 1952, eles também recusaram aceitar a vacinação para si e para seus filhos. Isso quer dizer que em 1931 eles proibiram. Em 1952 eles permitem a vacinação para si e para seus filhos. Porque eles acreditavam que a vacinação é uma violação direta da aliança eterna estabelecida por Deus. Que loucura! Isso era o que eles diziam. E eles liberaram. As testemunhas de Jeová fizeram vista grossa para isso que ele foi proibido. No tempo que foi proibido, as testemunhas de Jeová respeitaram
pegaram isso, apresentaram para o povo como uma regra de fé, como uma doutrina que não podia ser violada. A torre de vigia chegou para ele e falou: olha, vocês não podem mais dizer para ninguém que é proibido. Digo que agora é permitido. Aí está, nem questionado nem nada. Isso é falta o quê? Falta de pensar, falta de sair da alienação. E outra coisa que eu acho interessante, eles dizem aqui que não deve comer sangue, e nenhum sangue comereis. Baseado aqui, ele diz que é transfusão de sangue. Ok, se eles entendem que comer sangue é transfusão de sangue, se eles insistem que esse Levítico 7, 26 e 27 é um texto para comprovar que a pessoa não deve comer carne com sangue, então vamos ler aqui Levítico 3,17, que eu te apresento a você, testemunho de Jeová, que diz o seguinte: o estatuto perpétuo será nas vossas gerações, em toda a vossa habitação, nenhuma gordura e nem sangue algum comereis. Minha pergunta é o seguinte: baseado em comer carne com sangue, você diz que é transfusão, mas por que vocês não comem carne com sangue, não faz transfusão, mas por que vocês comem gordura? Não é para comer gordura, porque o texto está bem claro aqui: em toda a vossa habitação, nenhuma gordura e nenhum sangue algum comereis. Se vocês cumprem uma parte, dizendo que comer carne com sangue é transfusão de sangue, e continuam comendo gordura, você acaba anulando o sentido real do texto. Então, Levítico 3,17 fala que não deve também comer gordura. Se vocês querem realmente seguir ao pé da letra um texto, pegue o texto por completo. Não querem comer carne com sangue? Interpretado como transfusão de sangue, que isso a Bíblia não fala? Então também não coma gordura, porque gordura também estava no contexto da dieta dos judeus. Não comer carne com sangue nem gordura, segundo essa questão. Então, se isso está relacionado a um sentido de que se deve ser obedecido, se obedeça. Porque uma coisa é certa, já deu a perceber que vocês obedecem sim, e são fiéis naquilo que a sua organização proíbe. Vocês são fiéis sim, vocês são pessoas certas para obedecer ao que a organização fala. Se a organização disser, não façam isso, vocês não fazem. Mas se ela disser, façam isso, vocês fazem. Por que vocês não vão analisar a palavra? Por que você não vê o registro daquilo que a igreja proibiu e depois liberou? Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Doutrina da Bíblia mesmo, sagrada. Nenhuma organização, seja ela Assembleia de Deus, Batista, Deus e Amor, Quadrangular, nenhuma igreja tem autoridade de dizer o que é certo, o que é errado, em relação quando a Bíblia diz o que é certo, o que é errado. A Bíblia é a autoridade máxima sobre todas as igrejas e organizações, mas vocês são diferentes, não sei como vocês não conseguem enxergar isso. A igreja de vocês dizem, é proibido. Vocês é proibido. Vocês falam isso para os seus filhos, falam isso para os seus parentes, para os seus vizinhos. A organização diz, não é mais proibido. Aí vocês falam para os seus filhos, para os seus vizinhos que não é mais proibido. Que palhaçada é essa? Que falta de conhecimento é esse? Que falta de pensar? Eu não estou dizendo contra o povo, eu estou falando contra a organização, a mente que age por trás disso. Que Deus tenha misericórdia. Que Deus, Jeová, que embora o nome de Deus não seja Jeová, mas eu vou falar aqui Jeová, porque esse é o nome que nós entendemos e Deus não está ligando para isso, Ele está me ouvindo, que venha iluminar vocês e que vocês possam até continuar aí na organização de vocês como testemunho de Jeová, mas que tenha a mente livre na palavra. E tudo que vocês ouviram o ancião falar, se tiver em conexão com a palavra, vocês seguem. Se não tiver, vocês fingem seguir, mas vocês são fiéis a Deus. É melhor ser infiel ao homem, mas fiel a Deus. Você pode ficar aí, você não precisa ir para a Assembleia de Deus, nem para Deus de Amor. Continue aí, mas fiéis a Deus. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.